Fala pessoal, muito boa noite, que satisfação poder estar junto com você, entrar na sua casa. Aliás, peço licença para entrar na sua casa com essa programação que tem abençoado muitas e muitas vidas. Olha que programa poderoso nós vamos ter essa noite e creio que sua vida será transformada e mudada do início até o final. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem muito para fazer, muito para falar e certamente vai tocar o seu coração de forma extraordinária no nome de Jesus. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Movimento Jovem a Débora, ela que é cantora, ela que é compositora e que estará falando com a gente essa noite e também mostrando muito daquilo que Deus tem feito e vai continuar a fazer na vida dela em nome de Jesus. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, pastor Alan, tudo bem, graças a Deus. Amém. Que satisfação poder receber você aqui. Fica à vontade, a casa é sua, que Deus possa usar você, a sua vida, o seu testemunho de fé também, para falar aos corações também em nome de Jesus. E Débora, eu queria já começar esse programa trazendo aqui uma pergunta para as pessoas que estão em casa, para quem está acompanhando o Movimento Jovem. Débora, como foi a sua conversão, como foi, o seu início com Deus antes de chegar no seu chamado, antes de chegar no seu propósito? Como é que foi isso? Então, pastor Alan, nós, assim, eu desde criança, né, desde mais pequenininha, gente, que eu não cresci muito não, tá? A gente vem numa família evangélica, né, meus pais, pastor Josias em memória, 4 anos a gente vai fazer que ele não tá com a gente, mas ele e a minha mãe, né, a missionária Helena, eles sempre me incentivaram, desde criança, a estar cantando, né? Sabe, aquele coral das crianças, e eu sempre lá tímida, vi pastor, meu Deus do céu, meu pai toque, que ele sempre tinha aquela coisa, né, quem é filho de pastor, ou toca, meu irmão assim, ou toca ou canta, faz alguma coisa, mas tem que participar mesmo sem saber até cantar direito, só para ajudar o pai e a mãe, né, e eu nem sabia que tinha esse dom nem nada, mas aí, escondidinha lá atrás das crianças, eu comecei a desenvolver, exatamente. Mas foi assim, gente, foi o pai e a mãe que incentivou, daquele empurrão, porque foi um empurrão, hein? E aí a gente começou, mas o nosso ministério foi consolidado através dos meus pais, né, que já desde berço, né, nos ensinaram a como estar na presença de Deus, a como ministrar em vidas. E eles foram o primeiro passo na minha vida. Glória a Deus. E como você comentou, primeiro começou em casa. Com esse impulsionamento. Culto familiar. Através da família, através do pai, da mãe. Isso. E dentro disso, muitos conceitos foram criados, essa responsabilidade, né, de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Mas não digo só dessa questão dos primeiros passos, mas é muito importante e saudável você ter pessoas que acreditam no seu potencial, mesmo quando talvez você não consegue entender que tem esse chamado, né? Uhum. Eu estava ouvindo a senhora dizer que o seu pai já te colocava para cantar, já te colocava para ajudar em alguma coisa, porque talvez ele estava enxergando alguma coisa que naquele momento você não estava enxergando. Verdade. Mas através desse contato, através dessa visão, através desse direcionamento que Deus estava dando para ele, começou a surgir algo no seu coração. E como é que foi o seu chamado agora? Não mais, a filha do pastor, mas sendo você, Débora, diante do altar, diante do Senhor? Olha, é uma responsabilidade bem grande, né? Nossa, quando a gente começa, assim, a gente fica naquela brincadeira, né? Bora cantar, bora, tal. Mas aí quando você vai crescendo aos pouquinhos, você vai percebendo a responsabilidade que é tão grande de você estar ali ministrando a vidas, a pessoas, né? E ao passar do tempo, a gente foi vendo que a responsabilidade crescia cada vez mais e você percebe que quando as pessoas se entregam, né, no momento que você está adorando ali, o seu coração se enche de alegria, porque você está ali cumprindo um propósito, né, um chamado de Deus. Então, quando você vê as pessoas cantando junto, levantando as mãos, chorando, sentindo a presença através de você ali, né? Então, eu percebi que foi uma responsabilidade muito grande, não somente de abrir a boca e cantar, mas de alcançar, tocar corações. Então, foi aí que a gente percebeu que o negócio não era só cantar lá, não, e simplesmente interter, né? Era isso que a gente ficava, vamos interter, vamos passar aqui esse período aqui, não. Depois a gente foi aprendendo que
que realmente é uma responsabilidade forte de que a gente está saqueando o inferno mesmo. Então, é tanto que quando você volta para casa, parece que, sabe, nossa, você tem que parar e recompor. É sempre assim, né? A gente peraí, agora é hora de se encher novamente, porque a gente se esvazia, a gente é sem reserva, a gente chega sem reserva mesmo em casa. E aí, para recompor novamente, as pessoas acham que é facinho, né? Ah, foi lá, abrir a boca, então, não é não, gente. É uma coisa, assim, muito forte, porque a gente sente que sai tudo de você, né? A presença de Deus é tão forte que quando eu tô prestes para cantar mesmo, eu canto mesmo e dou o meu melhor mesmo para as pessoas sentirem. Não só para olhar e sentar e cantar e ir para casa, não. É para sentir mesmo, e então a gente vê que a responsabilidade cresceu e cresce cada vez mais. Não é só, por exemplo, a pessoa ser um espectador de um culto, mas é assim, um não canal vai assistir um que cinema, Deus, né? exato, é um canal que Deus quer usar para que a pessoa possa entender quem Ele é e ser participante daquele culto, né? Isso. Eu acho isso muito importante, aliás, você dizer que às vezes a pessoa ela é chamada, mas talvez ela comece a desvirtuar a visão dela do chamado para o palco. Isso. Então ela começa a olhar para o palco, ela começa a idealizar o palco e esquece de adorar quem chamou ela e quem deu a ela a condição de fazer. E vendo você dizer isso, me saltou muito aos olhos, porque às vezes a gente está tão acostumado com o palco que aquilo que é realmente um chamado se torna... superficial. Exato, tipo, se torna diferente, porque as pessoas começam a olhar... Poxa, mas essa pessoa é muito diferente. Poxa, essa pessoa faz as coisas diferentes. Por que essa pessoa ora antes de cantar? Por que essa pessoa, sabe, se consagra antes de pregar? Por que essa pessoa faz isso? Por que faz aquilo outro? Porque talvez a visão que Deus está dando a você não é de uma cantora, mas é de uma adoradora. E para adorar você precisa ter esse contato com Deus. Porque como é que a gente vai adorar quem a gente não conhece? Como é que a gente vai buscar quem a gente nunca viu? Como é que a gente vai a um caminho onde a gente nunca chegou? Então, é muito importante você dizer isso. Acho que sua fala foi muito pontual e muito certeira quando você diz, né, que temos que fazer uma adoração para revelar o Senhor, para fazer o Senhor conhecido e dentro disso fazer com que a sua adoração possa impactar quem está assistindo o culto, para que não seja só um espectador, que nem em casa, que esse programa não seja só para as pessoas assistirem o programa e dizer, poxa, assisti um programa, mas que possa entrar essa fé no coração delas e ser revelado, exato, ser revelado nela esse impacto da fé. Eu acho muito, muito real e muito necessário para esse momento, o que você está me dizendo aqui, o que você está dizendo para todos nós, na verdade, e que esse chamado possa nascer também no coração de quem está em casa, né? Para viver esse toque do Senhor. Muito importante, muito importante. Você se entregar mesmo de corpo e alma, não só o seu físico, o seu talento, a sua voz, mas que você seja mesmo um canal de bênção para atrair mesmo e resgatar as vidas do inferno, porque hoje é muito fácil, tem muitos atrativos, né, para tirar os jovens, tirar as pessoas do propósito, né, tirar as pessoas do foco. E a gente tem essa função de ser, essa missão, na verdade, essa missão de saquear mesmo o inferno. E olha, para você continuar fazendo isso, você precisa se revestir cada vez mais, né? E na presença de Deus, porque é só Ele que capacita, não é só a sua voz, não é só o seu talento, não. É Ele que capacita, é Ele que te dá força para se erguer mais uma vez, né? E te livrar, porque é um livramento. Eu falo assim, que cada ministração que eu vou é um livramento de Deus, porque assim, a gente vê o escape de Deus por todo lado. Onde você, no caminho até chegar no lugar, eu sempre fico clamando, parece que acontece de tudo para você não chegar lá. Né? Não sei se você é assim, mas, meu Deus do céu, no caminho eu fico olhando, sabe, você percebe quando você sabe que você tem esse chamado, você sabe que vai saquear mesmo o inferno, então você fica meio que ligado, sabe, porque é para todos os lados, no trânsito, onde quer que você chegue, a roupa rasga, acontece de tudo, gente, de tudo. Então, tipo assim, você tem que estar bem ligado, sabe, porque você tá mexendo com área espiritual, e essa área, ela é eterna, né? É algo que você está tornando para sempre. Não é algo passageiro que fica aqui, não. Você está tocando vidas para que essas vidas sejam exatamente levadas para o céu. Então, é coisa eterna. Então, é mais complicadinho. Por isso que você tem que estar lá no foco, né? Eu vou te dizer que é real. Tu está dizendo,
Porque, assim, acontece com todo mundo que é chamado. A Bíblia fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A questão, você falou de, às vezes, no trânsito, alguém tentar tirar a sua paciência, ou até mesmo, sei lá, a gente ter que orar porque algo está fugindo do controle ali à nossa volta. Isso aconteceu com a gente estava voltando da África do Sul, numa missão. Isso foi no aeroporto de Cape Town, indo para Johannesburgo fazer a conexão. Que chique, já chegou lá, viu? Em nome de Jesus. A gente estava indo para a fila já, indo embora, enfim, pegando o avião para voltar para o Brasil. E estava na fila, conversando, aquela coisa toda. Chegou no momento final do embarque. Não perdeu o voo não, né? Não perdeu o voo. É horrível isso. Mas a gente estava... Já na fila eu era um dos últimos. Na verdade, eu era, acho que o antepenúltimo da fila. E aí, quando eu passei o meu passaporte e o meu bilhete, o cara falou assim, você espera aqui. Eita. Eu falei, ué, aconteceu alguma coisa? Ai, Jesus. E aí, eu falei assim, mas tá tudo bem? Não, você só precisa vir aqui porque tem algo na sua mala. Eu falei, algo na minha mala? Aí eu tive que abrir minha mala e tirei como se fosse uma lanterna. Na minha mala que veio, por exemplo, a minha mala veio do Brasil com essa lanterna. Chegou lá, eu usei a lanterna, porque lá na África do Sul tem umas áreas que tem racionamento de energia. Ah, sim. E aí eu coloquei de novo a mala no mesmo lugar, a lanterna no mesmo lugar, e na hora de vir embora, eu tive que deixar essa lanterna lá, porque eles disseram que eu não podia por conta da bateria. Eu fiquei pensando comigo, tá, mas por quê? Eita. Ah, beleza. Indo nesse mesmo contexto, chegamos em Johannesburgo, algumas malas do pessoal que estava com a gente foram quebradas. As rodinhas foram quebradas ou amassadas, ou enfim, muita coisa, mas a gente não perdeu o foco daquilo que a gente estava fazendo, daquilo que a gente estava carregando. Chegamos no Brasil, foi uma experiência, você falar com o pessoal que foi para essa viagem, marcou muito. Eles hoje estão falando dessa missão e entregando essa revelação para essas pessoas. Mas o que eu quero dizer, não é porque talvez a gente viveu ou está vivendo algo incrível, uma missão extraordinária, que coisas como essa possam não acontecer para tirar o seu foco. Eu já imaginei que eu ia perder o voo, porque eu ia ter que ir para uma outra sala, eu tive que descer para uma antessala no subsolo do aeroporto. Ainda bem que eu falo inglês. Eita, e eu consegui conversar com eles tranquilo, porque se fosse, por exemplo, alguém do grupo que não fala, eu ia ter que acompanhar essa pessoa para tentar traduzir, se eu pudesse fazer isso. Mas isso não tirou o foco da viagem, isso não tirou o foco daquilo que a gente estava vivendo, isso não tirou o foco dos nossos olhos no Senhor. E a gente ficou muito grato em tudo que a gente viveu. E aí corrobora o que você está dizendo, que à medida que você está vivendo o seu chamado, situações como essa podem tentar acontecer para investir ou tentar fazer com que você tire os seus olhos do Senhor. E aí entra a minha próxima pergunta. Dentro dessa questão, como manter os olhos postos no Senhor, vivendo esse chamado? Porque assim, o mundo... Ele busca aplauso, o mundo busca, sabe, palcos, o mundo busca reconhecimentos, o mundo busca, sabe, visualizações, mas o chamado, ele vai exportar algo muito maior do que isso. E como é que a gente pode, na sua visão, manter essa visão no Senhor, no nosso chamado, no nosso propósito, e não corromper a pureza desse propósito com talvez números, visualizações ou qualquer outra coisa? Ai, gente... Olha, a única coisa que a gente não pode perder mesmo é foco, gente. Foco. Se a gente se olhar para cá, para lá, a gente se perde. Não adianta, porque cada um tem um jeito de lidar, né, com tudo. Mas se você tem que permanecer focado em Cristo, acabou. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Você tá ali, ó, eu vou conseguir, entendeu? Ser perseverante. Aquele que é perseverante consegue chegar a qualquer lugar. Então, essa a única frase que eu posso falar é foco mesmo. Se a gente continuar ali firme, certeza que tudo dá certo, tudo. Você estava falando de perder voo, gente, eu perdi o voo. A primeira vez que eu vim pra cá, eu lembro que a gente, às 7 horas da noite lá em Aracaju, minha gente, eu perdi esse voo. Você ficou falando, por isso que eu falei, ele perdeu. A gente tinha feito a turnê de umas 3, acho que umas 4 cidades
por lá, né? Sim. Alagoas, Bahia, Sergipe. E não é nada de... E lá não tem esse negócio de avião, não, né? Por ser um pouco mais próximo, às vezes não tem aeroporto, né? Só daqui pra lá que tem. Mas, gente, foi uma luta terrível. Aí eu só sei que eu tinha que estar aqui de manhã, às 7 da manhã, no programa que tinha do Zig Zag, eu, Jesus Cristo. Aí eu, gente, agora, é a primeira vez que eu tinha vindo aqui. Aí eu, meu pai, e agora? Perdi. Eu sei que eu tive que até às 2 da manhã lá. Nossa. Pra pegar o próximo voo. Eu só vi o cara contando todos os... Nossa, gente, aquilo foi um choro. Um choro. Eu falei, gente, o que é isso? Tudo que a gente tinha conseguido na turnê e tal, eu só vi o cara contando lá. Parecia que eu tava indo lá pros Estados Unidos. E era eu e meu filho, né? Eu falei, ai, Jesus Cristo. Eu sei que quando chegou aqui de manhã, eu tava assim. Aí as crianças todo mundo... gritando, Mas, gente, não saí do foco, não. Não saí do foco. Eu cheguei assim, com o coração assim, meu Deus, eu consegui chegar. Mas, gente, foi terrível. É muito isso, porque tipo assim, é como se a sua missão todinha que você fez ali, Sim. foi tudo por água abaixo. Mas é essa a função do inimigo, sabe? Pra tirar a gente mesmo, sabe? Pra gente ficar assim, não consigo mais, eu vou desistir, não vai dar certo pra mim. Mas deu certo, gente. Eu consegui, cheguei e não desisti até hoje, hein? São 29 anos de ministério, gente. Ministério. De idade a gente pula. Passa pro próximo tópico, né? Pula. Ai, gente. Você falou algo muito, muito importante que eu uso pra minha vida, assim, de modo geral. Até é bíblico o que eu vou dizer. A Bíblia fala, ajudei um que é esforçado, exaltei o eleito do povo. Ou seja, à medida com que você é constante naquilo que você recebeu no teu chamado, é incrível você ver como Deus ele começa a ajudar, a auxiliar você, a te mostrar o caminho. Então, eu gosto muito de jiu-jitsu, né, de luta. E um lutador chamado Demian Maia, ele falou uma frase que me marcou muito, que diz assim, a pessoa constante é melhor do que a pessoa com talento. Porque a pessoa constante, ela vai entender o valor do que ela está aprendendo e vai continuar crescendo nisso. Uhum. Já o talentoso, ele sabe que é talentoso e muitas vezes ele não abre espaço para aprender ou ser constante, porque à medida que ele é talentoso, ele vai fazer as coisas porque ele faz. Ele vai fazer as coisas no automático dele, então ele nunca vai valorizar aquilo que ele tem ou ele nunca vai valorizar aquilo que ele está aprendendo. Uhum. Então, eu percebo muito quando a senhora falou sobre essa questão de manter o foco, de ser constante no seu foco no Senhor, que quanto mais a gente mantém os nossos olhos no Senhor diariamente, isso conota esforço da nossa parte, isso mostra esforço da nossa parte à medida que a gente se coloca nessa posição em dizer, Senhor, eu nada sei e eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua ajuda porque por mim mesmo isso aqui não vai dar certo, por mim mesmo isso aqui não vai acontecer, por mim mesmo eu não tenho essa força necessária para vencer esse obstáculo, esse desafio. Me ensina. E aí, através dessa constância, de ir ao Senhor todos os dias, de manter esse contato com o Senhor todos os dias, de manter essa habitação, essa morada com o Senhor todos os dias, é que o Senhor começa a trabalhar em nós e a mostrar no nosso coração o que fazer, para onde ir e como a gente pode crescer, né? Eu achei muito importante também essa sua fala, porque às vezes a pessoa fala, eu sou chamado, não preciso fazer nada. Ai, meu Deus, você não é nada de ninguém. Né? Tem gente que se sente mesmo. Nossa, a gente anda em vários lugares, né? A gente percebe. Já conhece de longe, assim, o jeito, assim. Então, às vezes eu nem chego perto, sabia? De pessoas assim, eu falo, gente, se for pra cumprimentar, rapaz, mas nada de, sabe, de amizade, essas coisas, porque você percebe a arrogância, né? Eu sou tal, eu consigo, eu posso. Gente, sem o Espírito Santo a gente não é ninguém, não é nada não. Enquanto eu tô falando aqui com ele aqui, eu tô aqui, Espírito Santo me fala, me diga o que eu tenho que falar. Toda vez que eu chego no palco, no altar para adorar a Deus, eu falo assim, o Espírito Santo me guia, fala comigo, o que eu tenho, me lembre tudo que eu preciso falar, tudo que eu preciso cantar, tudo que eu preciso fazer. Então tudo é direcionado pelo Espírito Santo, a gente não é nada mesmo, sem ele não é nada. Eu acho essa sua fala também é muito importante, da dependência ao Espírito Santo. Porque às vezes a gente, de certa maneira, quer controlar todas as ações, né? Mas uma pessoa que é chamada, ela escolhe entregar a Deus a nossa opção de viver, a forma de viver, a nossa visão de vida, o nosso coração, o nosso jeito. Então, quanto mais você se diz chamado, mais você se diz útil para o Senhor, mais servo você vai ser, mais humilde você vai ser.
eu consigo olhar, assim, nas minhas leituras bíblicas, nos meus estudos, nos meus livros, enxergar que todo discípulo que caminhou com Jesus era humilde. Se tornou humilde depois de passar com Jesus, porque é impossível Aprendeu alguém com ele. passar nas mãos do mestre e permanecer do mesmo jeito. Se você olha o temperamento do Pedro explosivo aqui, se olha o temperamento do João ali, se olha o temperamento de cada um deles, a forma com que cada um deles lidava, antes, durante e depois de Jesus, você entende que é impossível passar pelas mãos do Senhor, receber um chamado da parte do Senhor e permanecer a mesma pessoa. Nós começaremos a viver uma humildade, nós seremos transformados, seremos mudados a viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu acho que isso é fora de série, é incrível você analisar Jesus dessa forma. E, enfim, bom, o papo tá incrível, parece que tá voando o tempo, mas eu gostaria de te convidar a cantar uma canção pra gente. E qual é a canção que você vai cantar pra gente? É a Livre. Livre. Isso, nós somos livres em Cristo. Amém. Fica à vontade, a casa é sua. Amém. Não sei expressar o que está dentro de mim. Sou uma criança querendo sentar no colo de seu pai, poder abraçar, chorar e voar. Palavras são poucas pra expressar meu amor por ti. Eu quero me libertar de tudo que me prende, pois eu quero voar. Clamarei, gritarei, eu direi pro ouvir que eu te amo. Clamarei, gritarei, eu direi pro ouvir que eu te amo. Livre, eu quero ser livre pra adorar a ti, Jesus. Livre, eu quero ser livre pra voar até o teu encontro e atrair teu olhar.
deixa a luz apagar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Acenda a luz, não deixa a luz apagar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Acenda a lamparina, não deixa essa luz apagar. Acenda a lamparina, o noivo está voltando. Confiarei, não temerei. Esse deserto vai passar, aqui não é o meu lugar. Acenda a luz, não deixa a luz apagar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Acenda a luz, não deixa a luz apagar. Vem me
ser arrebatada. É no piscar de olhos a igreja ser arrebatada. Eu creio. Acenda a luz, não deixa a luz apagar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Acenda a luz, não deixa a luz apagar. Vem me incendiar. Glória a Glória! Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você já voltou nessa programação recebendo dessa bênção, dessa potência de fé sobre a sua vida, são sendo derramados sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu creio que esse impacto de fé está sendo gerado. Estamos na segunda parte desse programa, que certamente vai continuar a falar ao seu coração e ministrar sobre a sua vida. Como você percebeu, estamos recebendo aqui a Débora e ela está louvando e engrandecendo o nome do Senhor através da voz, através da unção e principalmente através daquilo que ela carrega desde a essência, desde quando, foi investido nela pelo Senhor um chamado para que ela pudesse estar aqui não só hoje, mas vivendo o plano e o propósito do Senhor em nome de Jesus. E Débora, continuando esse bate-papo contigo, eu gostaria de perguntar, quando foi que você percebeu esse tratar do Senhor sobre o seu chamado? Porque assim, como a gente começou a falar um pouquinho melhor no primeiro bloco, né? Ser chamado é um ponto, ter a constância é o que vai manter esse chamado aceso, mas quando você percebeu essa diferença entre o talento que você tem, que Deus deu a você, e o chamado que Deus também deu a você? Porque ter o talento é uma coisa. Você pode ter talento para muita coisa, mas se você não tem o foco no teu chamado e a intenção de passar pelos processos do teu chamado, talvez você não chegue aonde o Senhor quer que você chegue. Então, quando você percebeu que você deveria viver esses processos com Deus dentro do teu chamado? Então, a gente tem vários testemunhos de pessoas que comentam depois da administração, depois do evento e tal. Então, eu percebi que no final as pessoas me procuravam. Nossa, olha, enquanto você louvava, eu senti que eu fui curada. Olha, eu fui curada do câncer. Augusto falava, eu fui curada da depressão. Enquanto você cantava a música Vai Florescer, que é uma das canções que tem em um dos meus discos, né? Então, assim, quando você percebe, né, que há algo diferente, não é simplesmente uma voz ecoando, né, aquele ambiente, não. Quando você percebe que há cura do Senhor, que há milagres do Senhor no ambiente, né, e através da sua voz, através do Espírito Santo que há dentro de você, então, tipo assim, foi aí que eu percebi que não era simplesmente só cantar, Débora. Chega lá, vamos ouvir a cantora Débora Silvia, e aquela uê. Não. A gente percebeu com o passar do tempo a responsabilidade, como a gente já tinha comentado, né? Que era grande e que através de nós, vidas estavam sendo curadas, vidas estavam sendo transformadas através daquele momento, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só aquele momento ali, sentar, vamos assistir o culto e ir para casa. Não, mas enquanto você está ali perdendo seu tempo, viu? Você que senta lá e fica assim, ó. Tem gente ali sendo, sabe, se rendendo mesmo e pedindo a Deus cura, milagres, né? Isso depende de cada um, na verdade. Se você nunca chegou lá e pediu a Deus algum milagre, alguma coisa, peça que acontece, porque aquele momento é um momento único, né? E quando você não fica vendo só um ministro de louvor, você está vendo ali, você sente a palavra sendo revelada, né, através daquela canção ou através daquela ministração, a sua vida é curada. Então, se cada um se posicionar do jeito que outras pessoas se posicionam e chega assim e fala, Débora, eu fui curada disso, aconteceu isso enquanto você louvava, então é algo assim que eu percebi que é extraordinário, que não é simplesmente só uma apresentação. Foi aí que eu percebi que era algo assim muito além da minha voz. Sim. Ecoando. E uma coisa que você falou também que me chamou bastante atenção foi a questão da confirmação através dos sinais. Deus estava dando sinais para confirmar o teu chamado e te fazer vivenciar esse processo. Mas como foi para você desde o início esse processo? Porque assim, você comentou que os seus pais meio que impulsionaram você a crer no chamado, cantando.
Aí depois você, creio eu, continua essa batida e assim Deus ele foi direcionando. Mas como foi esse tempo? Porque assim, você canta desde os 5 anos. Então você, sei lá, fez aula, você foi discipulada. Como é que foi esse trabalho? Porque eu imagino que muita coisa aconteceu no seu processo. Muitas lágrimas, talvez, muita oração, muita dificuldade, muita luta, mas hoje você está aqui. Então, o que foi esse processo? Como foi entender esse processo de que não era Deus te quebrando, mas era Deus te moldando, não era Deus, sabe, arrancando seus galhos, era podando para que desse frutos maiores. Como é que foi entender esse processo? Olha, até hoje, né, a gente é quebrado, gente, Deus vai lá e faz de novo e a gente se levanta. Mas, assim, nesse período extenso do meu ministério, a gente tem visto, assim, que se a gente não perseverar, né, em tudo, na verdade, não acontece, não flui. E eu lembro que muitas vezes, aos meus 15 anos, comecei a acreditar mais quando eu tinha 15 anos. A primeira vez que eu entrei no estúdio, né, na verdade, um produtor me encontrou lá em Alagoas, gente, Arapiraca, Alagoas, um beijo pra vocês aí, gente, saudade de vocês. E me encontrou, o pessoal de Recife, e me levou lá pro estúdio pra gravar. Eu fui só pra gravar mesmo e tal. O CD Não Desista, quem conhece o meu história conhece, sabe. E foi mesmo, olha, foi uma coisa profética. Olha o nome da música, Não Desista, o título do CD, gente. Não desista, realmente, olha, pra você ir nesse caminho, você precisa ter muita perseverança e não desistir mesmo. Mas foram muitos processos, até de cura mesmo, minha mesmo. Aos 15 anos nasceu um tumor assim no final da minha coluna. Oh. E aí eu passei uns 15 dias, isso antes de gravar esse CD. Passei uns 15 dias em casa, não conseguia andar, só assim, né, andando assim, curvada. E eu achei que eu ia. Eu falei, meu Deus, mas por que isso? Eu faço teu chamado. Sabe aquela coisa de... Sim, começa a barganhar com Deus, exatamente. Né? Eu tô segunda, terça, quarta, quinta. Gente, quem conhece como era antes, era assim, era segunda, terça, quarta, quinta. Aí sexta-feira tinha ensaio, depois era de novo. E domingo era 3 vezes, né, gente? De manhã, de tarde, de noite. Eu falei, gente, tô sempre na tua casa, mas eu só tua serva, tô te servindo. Por que isso em mim? E eu lembro que eu questionava muito a Deus, mas a minha força foi tão, assim, foi se esvaziando mesmo, indo embora. E quando eu pensei mesmo que eu ia, aí eu comecei a ouvir uma rádio, acho que era às 2 horas da manhã, eu não consegui dormir mais de 15 dias sem comer, sem nada. Meu pai viajava fazendo outras coisas, que é prestações, né? Que ele também tinha esse compromisso de estar viajando. Então, ele nem chegou a ver esse processo meu, só a minha mãe mesmo. E a minha mãe vai saber que eu vou mandar pra ela assistir, né, mãe? Só a senhora lá comigo, né, mãe? Ai, meu Deus. Aí eu sei que daí eu, do nada, quando eu tava assistindo, ouvindo, aliás, uma rádio, aí começou aquela música, toma os pedaços do meu ser. Nem sei de quem que é esse cantor, sei que eu lembro dessa música. Nossa, eu sei que na hora que eu comecei a cantar com toda a minha alma, naquela madrugada, eu não cantava, gente, eu gemia, na verdade. E aí eu torna tudo novo para mim, aí eu sei que as lágrimas iam assim, ó, jorrando. A minha mãe disse que simplesmente eu apaguei, não vi mais nada. Minha mãe disse que explodiu esse tumor. Uau. E eu pedindo Deus, e na oração, enquanto eu cantava essa canção, tava lá, ó, Deus, cura essa pessoa que está precisando de um milagre. Sabe aquela oração da madrugada? Sim. Fervorosa, você precisando daquele milagre urgente? E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me curar, o Senhor me tirar disso aqui, eu vou continuar fazendo a tua obra, eu nunca vou sair dos teus caminhos. Nossa, eu sei que foi aquela oração, sabe, de socorro. E aí foi quando aconteceu mesmo, e eu falei, Jesus, Deus, tu és lindo, maravilhoso, porque aquela cura aconteceu comigo, né? E depois disso, eu me entreguei mesmo na presença de Deus. Comecei a ler mais a Bíblia, né, gente? Que a gente só lia a Bíblia só porque o pai e a mãe estavam lá, né? No culto na escola dominical. Ele fala a Deus bem alto, né? Fala a Deus. Né? Só aquela hora, vamos ler. Gente, era Gênesis e Apocalipse, viu? Pensa que era assim? A gente lia a Bíblia foi 3 vezes. Eu e meus irmãos, meus 4, somos 4, né? Então, toda vez que era de manhã, meu pai, e aí, já tem o culto matutino, gente? Antes da escola. Tinha que estar lendo lá, cada capítulo, gente. Às vezes chegava a genealogia lá, né? A gente tinha que... E aí, pai, tem que ler isso aqui. Não, pode pular. Essa parte pular, essa parte... Mas, gente, era assim. Então, a gente lia por obrigação, sabe? Mas aí, depois, quando a gente começou a passar esse processo, falei, Deus, não é mais por obrigação, não é meu pai me pedindo, não é minha mãe. Eu tô aqui, Senhor, eis-me aqui. E daí foi assim que a gente começou a se render mesmo. E a gente foi vendo o fluir diferente do Espírito Santo, né? Porque a gente se posicionou, na verdade, em ser usado, né, pelo Espírito Santo através de nós. Então, foi assim, começou aquele processo de lamentações mesmo,
E a cura do Senhor e várias outras curas, né? Eu não podia ter filhos também. Mais de 10 anos esperando ter filho. Olha ali, ó, 15 anos, meu filhão. Gente, eu descobri a minha idade. Acabou. Acabou. Quem entende matemática, acabou. Preciso falar mais nada, né, gente? Eu sei que assim, foi cada processo que a gente foi... E ser mãe foi uma delas, né, que eu fiquei, gente, e agora? Você ou não você? Eu me imaginava já velhinha em nada. E Deus fez esse milagre na minha vida. Até hoje eu tenho endometriose, mas eu tive meu filho mesmo assim. Ou seja, foi aquele período de cura que Deus, né? Deus permitiu que eu fosse mãe, mas mesmo assim, ou seja, as pessoas, mas como? Como? Milagre. Milagre não se explica, só se vive, gente. E meu filho tá maior do que eu, 15 anos, e a gente sempre conta esse testemunho e fala, olha o milagre de Deus. Se você desistiu, não desista, independente de qualquer diagnóstico que seja. Se Deus tem a promessa, Ele cumpre, não adianta. Mas o importante é posicionar, gente. Ficar firme. Então você passou por todo esse processo, por todos esses direcionamentos, até chegar nesse milagre, até chegar nesse testemunho. Não só esse, mas todos esses testemunhos. Então, você vê aquilo que a gente estava falando, né? À medida que o chamado ele gera em nós essa consciência de permanência, de constância com o Senhor, ele vai nos moldar a permanecer diante de Deus em meio a todas as podas, em meio a, todo o replantio, em meio ao cuidado, em meio aos nãos do Senhor, aos sims do Senhor, para chegar até esse tempo onde nós agradecemos por tudo que a gente viveu lá atrás. E desse processo, você conseguiu ver os seus CDs, você conseguiu ver o seu filho, você conseguiu ver a sua cura, você conseguiu, entender cada detalhe daquele passado onde você lia talvez a Bíblia por obrigação, mas hoje você lê por prazer, por conhecer o Senhor. E dentro disso tudo foi gerado em você um ministério. Chegou em você, sobre a vida da Débora, o ministério de uma levita, o ministério de uma mãe, o ministério de uma esposa, o ministério de alguém que não tinha nada disso lá atrás. Então, você vê que o chamado, ele te dá muita coisa, mas ele pede responsabilidade, que é o que a gente está falando, e continuação, né? Porque, continuidade, na verdade. Então, à medida que você está ali, você está focado no Senhor e vive as coisas do Senhor, o Senhor se revela a você. É isso? Isso. Não é nada fácil ser constante, né, gente? Não é nada fácil mesmo. Né? A gente vive num mundo de ansiedades, né, de tantas preocupações, mas aí quando a gente lança aos pés do Senhor tudo, né, a gente alcança a misericórdia, a gente lançando todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, né? E Ele cuida de tudo. Ele cuida dos mínimos detalhes. Então, a gente, às vezes, né, por ser teimoso, a gente é teimoso, né, não? A gente quer daquele jeitinho, não, tem que ser assim. Mas, gente, olha, deixa Deus, né, agir nesse barco aí. E, com certeza, ele tem um lugar, a hora perfeita, o momento perfeito. Parece que nunca vai acontecer. Mas aí é a hora dele. É a hora perfeita. Então, é isso que eu tenho, depois desse processo todo que eu passei, né? Eu falei, gente, me perdoa, Senhor, por tantas vezes que eu fiquei ali. Mas olha, Deus, Ele entende a nossa ansiedade, as nossas dependências, né? E Ele perdoa. Ele perdoa. E a gente agora só se entrega aos planos do Senhor, que é o perfeito, gente. É perfeito. Os planos dele são perfeitos. A gente vê, às vezes, a ponta do iceberg e acha que é tudo, né? Então, a gente não vê o tamanho do iceberg, ou seja, a profundidade que ele tem. Dentro disso também tem a sua história, né? Porque às vezes a pessoa te vê aqui, talvez num programa hoje, em rede nacional, cantando aí em todo o Brasil, e fazendo o seu ministério itinerante, cantando em todas as partes, mas não sabe tudo que você passou, que nem... Você falou aqui agora que não podia ser mãe. Você falou também dessa questão do cisto, né, que você tinha nas costas. Ou seja, as pessoas te veem aqui feliz cantando que e acham que... olha que mais fácil. Exato, não. Tá tudo perfeito. Nossa, ela só foi lá, o pessoal da produção só entrou em contato, só chamou ela para estar no programa. Mas não sabe que antes de tudo isso, desse chamar de estar aqui, teve um processo, teve uma história, teve, algo a ser... passado para chegar até aqui. E o que você pode deixar de recado para essa pessoa que talvez não conhece, a sua história, mas está te vendo aqui hoje? O conselho que você pode dar para essa pessoa que talvez não ainda entendeu que os processos fazem parte de um chamado? Ai, gente, olha, um conselho bom. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes você tá naquele nível, né, lá em cima, olha pro outro e fala assim, eu sou melhor, eu sou
bam, bam, bam. Não é assim que funciona. Ama o teu próximo. É difícil, né? Às vezes ter aquele próximo que é uma bênção, né, gente? É aquele próximo que não é tão próximo. Né? Mas, gente, olha, a palavra diz isso, não diz isso? Sim. Então, é isso que eu tenho aprendido, sabe? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe? O que eu quero pra mim, sabe? Eu vou passar pro meu próximo, porque eu sei que ele vai, mesmo por aquela dificuldade de lidar, às vezes, né? Ele vai aprender aos poucos, eles vão aprender aos pouquinhos. E a gente tem que fazer isso, gente. Só um dos mandamentos que Deus nos deixou, tá na palavra pra gente simplesmente amar, perdoar e seguir em frente. Porque quando a gente perdoa, né, milagres acontecem, sabe? E é pra você mesmo. Você perdoa pra você mesmo, não é verdade, né? Você perdoa aquela pessoa por tantas coisas que ela fez, assim, poxa, ela não merecia aquele perdão, entende? Mas só que quando você libera, traz cura pra você. Então, é isso que eu tenho passado, eu tenho vivido e eu quero passar pra você também, sabe? Ama teu próximo, como a ti mesmo e acabou. Glória a Deus. E outra coisa que eu gostaria de falar, assim, qual o recado que você pode dar para a pessoa que se sente chamada por Deus, mas que ainda não começou, sabe, a ingressar no seu chamado, ou a investir no seu chamado, ou aceitar o seu chamado? O que você pode dizer para quem está em casa, que tem um chamado e que às vezes está escondendo debaixo do tapete o chamado, ou, sabe, diz que não é suficiente, está se comparando talvez com as pessoas que estão ao lado e não consegue assumir esse chamado, seja pastoral, seja de levita, seja, sabe, um missionário, uma missionária, alguém para fazer a obra de Deus, mas não está fazendo, não está exercendo esse chamado? Ai, gente, olha, a gente tem que fazer de tudo para usar o talento que Deus nos deu e não perder a nossa coroa, gente, porque, olha, é tanta coisa que tira a gente como a gente estava comentando, do foco, né? É tanta coisinha assim que tira, mas faz de tudo para você não perder a sua salvação, né? Porque às vezes a gente lidar com tantas coisas, daqui a pouco você tá pecando, já tá fazendo coisa, já xingou alguém, já fez sei lá o quê, algo diferente. Então, procura exercer o teu chamado, mas com aquela, né, sabedoria e o principal foco, não perder a nossa coroa, que é a nossa salvação. Então, às vezes, tem coisas que a gente, às vezes, desagrada o próprio Espírito Santo, né? De ou por falar, ou sem querer ter falado. Mas, tipo assim, o importante é você não deixar. Você canta, você faz algo diferente, tipo, é uma missão, na verdade. A missão, ela tem que ser, ela tem que ser exercida, porque Deus te deu essa função. Então, se você deixar para trás, quem é que vai te ajudar, né? A ter um galardão, chegar lá na hora e falar assim, e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Vai falar o quê? Então, o foco é esse, não perder a nossa coroa, né? A nossa redenção, chegar lá e falar assim, olha aqui, Deus, tudo que o Senhor me deu, eu fui lá, olha, consegui, né, fazer fluir, né, eu consegui fazer o teu chamado. Então, essa é a missão, não largar a missão por nada, independente das circunstâncias, das situações, qualquer que seja. Manter o foco em Deus, porque no final a gente vai ter que dar conta de tudo, né, gente? Tudinho. Então, fica aqui um conselho, né, um recado de que se você é chamado, mantenha os seus olhos no Senhor e continue a olhar para Ele, já que Ele que te deu o talento, Ele vai requerer esse talento. E quem sabe, né, se Ele não te deu esse talento para você dobrar esse talento, porque a Bíblia fala que para aquele que deu 1, esperava 2, para aquele que deu, 2 esperava 4, para aquele que deu 5, esperava 10. Então, à medida que você sabe o talento que você tem, você vai ter que multiplicar o talento, você vai ter que continuar essa obra e fazendo aquilo que o Senhor Ele quer que você faça. Agora, nós temos uma dinâmica. Eita. Aqui no programa. Ai, Jesus. Você vai ter que cantar em alemão. Não, brincadeira. Meu Deus, isso não. Eu já sei, pula, corta. Brincadeira. O pessoal da produção fez aqui algumas frases. São poucas frases e você vai dizer se é dom ou se é processo. Eita, tá. Eu vou falar um exemplo. Vou citar a primeira aqui. Cantar bem desde pequeno, é dom ou é processo? Dom. Então, você já respondeu que é um dom. Aí eu vou passando aqui e as que surgirem na cabeça também vou falando. Eita. Vamos lá. Ser reconhecido, dom ou processo? Processo. Você quer falar o porquê? Ou você quer continuar? Não, pode pular. Vai, deixa processo e dom, tá. Vai. Não vem complicar aqui pra mim, não. Permanecer firme, dom ou processo? Processo. Ministrar e tocar pessoas, dom ou processo? Dom.
Ser usado e aprovado, dom ou processo? Processo. Vida com Deus, dom ou processo? Processo. São esses pontos. É isso aí? Acertei isso tudo, tá vezinho lá, gente. Vezinho, vai ter vezinho X. Foi fácil. Não manda mais não, hein? Não pode fazer mais não? Não, manda mais não. Então eu vou ter que cortar a parte que era pra falar em inglês. Não, mas deixa. How do you do? What's your name? Pronto, você vale. Não, brincadeira à parte, foi uma grande honra fazer esse bate-papo com você e também o pessoal de casa. Entendo que foi uma conversa que vai edificar muitas pessoas, não só também a parte da conversa em si, mas o louvor que você fez e vai fazer ainda daqui a pouquinho, mas acho que despertou muita gente hoje, essa conversa também de falar, sabe, dessa questão de ser chamado logo cedo, aos 5 anos, já cantar na igreja e cantar aí já ao longo de 29 anos esse ministério e ver e enxergar o Senhor em tudo isso, em todas as fases, conhecer um pouco da sua história também. Eu acho que foi muito bacana, muito edificante. Agradeço você mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Pela presença aqui e gostaria que você falasse, né, um recado pro pessoal de casa, também falasse um pouquinho das suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você, se quiserem marcar uma agenda ou até ouvir as suas canções, né? Isso, gente, olha, pra me encontrar, é só entrar lá no YouTube, né? Instagram, desse jeitinho, gente. Débora com H no final. Silvia, o primeiro I você coloca Y, é só pra complicar, viu, gente? Débora com H no final. Silvia, o primeiro I você coloca Y, oficial. Nas redes sociais são assim, só Spotify, que é só Débora Silvia, sim, oficial, gente. Então vocês encontram a gente lá, gente. Clica lá no OK, gostei. Ajuda nós lá naquele canal. Já segue, já segue, compartilha. Tá certo. E pra marcar uma agenda com você? Isso, é só ligar pra gente, né? Mandar aquele zap abençoado. 0 operadora 11 9 5444 2942 ou 0 operadora 11 9 673 5977. Um desses dois números você vai estar achando. Já vai estar também aí embaixo no rodapé. Aí você pode acompanhar aí tanto o Instagram quanto também o YouTube, o Spotify e também os contatos da agenda que você pode convidar a Débora para ir lá na sua igreja, no seu evento e certamente vai ser uma bênção em nome de Jesus. Débora, amém. Mais uma vez foi uma grande honra, uma bênção ter você aqui com a gente. Espero te ver aqui mais vezes. Isso. Aliás, vocês perceberam que tem um banquinho vazio? Dá para mostrar aqui o banquinho vazio? A Vitória, ela foi... abduzida? Não sei se é abduzida, mas ela foi passar uns dias de férias com o esposo dela, completando aí aniversário de casamento, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, mas a gente já está aqui deixando os nossos cumprimentos para ela, que o banquinho dela está ali reservado e quando ela voltar vai ser bem recebida também em nome de Jesus. Fica aqui também o meu carinho a você de casa que nos acompanhou até agora. E nos vemos na semana que vem com mais um MJ. E olha, creio que assim como esse vai edificar a sua vida, vai falar ao seu coração e vai mexer com a sua estrutura. Neste momento nós vamos ficar agora com a Débora cantando mais um louvor e você vai ter esse sábado à noite abençoado e a preparação para um domingo de bênção em nome de Jesus. Deus abençoe e até lá. Aê. O dia vai chegar, o tempo eu não sei. Eu sei que o Senhor reservou a minha vez. O Senhor prometeu pra mim, bem antes que eu saísse do ventre da minha mãe, separado do seu lado com sangue, consagrado para ser gigante, ser campeão. O Senhor prometeu pra mim, bem antes que eu saísse do ventre da minha mãe, separado do seu lado com sangue, consagrado para ser gigante, ser campeão. E quem tentar vir contra mim perecerá. Vou prosseguir, nada pode calar a minha voz. Eu profetizo. E quem tentar